Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Ferreira Eu sou o Caio Augusto. e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre mudanças climáticas. Bom, a ONU recentemente, ela deu através do Antônio Guterres, uma declaração falando que a gente não está vivendo mais a era das mudanças climáticas, e sim da ebulição global. E o termo de ebulição é basicamente uma chaleira mesmo no fogão e ali em ebulição, borbulhando, borbulhando, borbulhando. E essa mesma alusão faz referência com o planeta Terra. Mas, para além dessa ideia de que aquecimento global está sempre relacionada a calor, a aquecimento, onde qualquer frio que deixe ou qualquer tempestade de neve que aconteça no mundo seja utilizado de forma bem grotesca e errada para falar que, porque se a gente está na época das mudanças climáticas, da ebulição global, fazendo essa alusão a uma chaleira, por que está nevando tanto em algumas regiões do mundo? Porque o globo, ele chama biosfera, então tudo está conectado. Então um evento climático que normalmente não acontece em uma região, por exemplo nos polos que são mais frios, onde acontece ao aumento de temperaturas, a gente vê aí a Sibéria ou o Alasca chegando a 40 graus em épocas que não deviam chegar, e isso acaba influenciando no regime atmosférico de outras regiões, como aqui nos trópicos, né, nas Américas, na região do Sudeste Asiático e por aí vai. E a gente traz esse tema porque ele não deve ser um tema só debatido em cúpulas internacionais, com chefes de estados e diplomatas. Eles estão lá por um motivo. Se eles estão lá por um motivo, é porque é um problema real, é um problema sério. E essa é a questão que tem que ser debatida, tem que ser mais divulgada e compartilhada com as pessoas, porque a gente aprende que os problemas locais, eles dizem muito sobre os problemas globais. E essa é a introdução, basicamente, do que está acontecendo. Porque recentemente, Gui, eu não sei se você chegou a ver, aconteceu umas tempestades bem fortes lá no Rio Grande do Sul. E acabou acarretando em 47 pessoas mortas. E a gente pensa, poxa, é uma fatalidade, é uma tragédia. Sim, é um desastre ambiental que aconteceu, mas é uma coisa que recorrentemente já vem sendo divulgada nos noticiários. Todo ano, no jornal, fala sobre uma região do Brasil, uma região do mundo que passa por desastres ambientais. E falando especificamente do Brasil, a gente vê isso acontecendo sempre, sempre, sempre. Sim. E é uma coisa chata, porque, por exemplo, assim, quantas mais pessoas vão ter que morrer? Quantas mais cidades vão ter que passar por essas catástrofes climáticas e demonstrar sua fragilidade em infraestrutura e mostrar que não existe infraestrutura para essa questão climática que está sendo realizada no Brasil? Ou se há uma política pública, ela está sendo muito fraca ou ineficaz. Porque a gente precisa entender que pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo seus lares, pessoas estão não tendo onde recorrer. Porque literalmente elas estão sendo expulsas de casa não por um homem, mas por uma chuva, por um vendaval, por uma queimada. E querendo ou não, como que você combate isso? É interessante a gente falar sobre essas questões de mudanças climáticas, que o termo aquecimento global ele vem aos poucos sendo abandonado, né? Exatamente por essa questão que você falou, das pessoas falarem, mas aqui tá frio, por quê? Que aquecimento que é esse? Hoje em dia a gente trata sobre mudanças climáticas, que abrange muito mais do que só um aquecimento, só essa questão do calor, né? Porque a gente vê essas situações atípicas acontecendo em todo o mundo, em todo o Brasil. Então, lugares que antes não nevavam, começaram a nevar. Lugares onde tinham máximas, tipo, de 30, 32 graus, já subiram para 35, 40 graus, e isso não é normal. A gente não tem que normalizar essa questão de eu tô vivendo aqui, tá fazendo 40 graus, mas o planeta Terra faz isso por ele mesmo, né? Então, muitas dessas discussões que permearam antigamente foi que se o ser humano estava realmente causando
essa questão de aquecimento no planeta Terra. Já foi provado que o ser humano consegue afetar os microclimas, né, os microambientes, por exemplo, de grandes centros e tal, e ainda é uma dúvida na ciência, né, se consegue afetar tipo, de maneira global. Mas é inegável que o lastro de carbono na atmosfera, depois da Revolução Industrial, já está em níveis que não tinham antes no planeta Terra. Então, somado esses fatores que a gente afeta a camada de ozônio, que a gente agride o meio ambiente, já dá para dizer que o ser humano agride, que o ser humano muda o meio ambiente, né? E aqui, gente, a gente tá falando não como se isso fosse uma coisa, ai meu Deus, surreal, de outro mundo. O efeito estufa, ele é uma coisa natural. É como se fosse um cobertor que se alimenta, se utiliza de gases do efeito estufa, como carbono, dióxido de carbono, para fazer essa regulação, esse aquecimento, até que permite que a gente seja mais favorável, um clima mais favorável para o ser humano. Deixa um clima confortável, né? A camada de ozônio, ela deixa próspero essas condições de vida na Terra, né? Só que isso é um processo do quê? Que levou milhões e milhões de anos para que acontecesse de forma gradual. Uma coisa é esse efeito estufa aconteceu de forma gradual por questões adversas na natureza. Outra coisa é a gente entender que a gente contribui para o aceleramento do efeito estufa, porque a gente está produzindo carbono. Uhum. A gente, e assim, em todas as situações que a gente imaginar, a gente está produzindo carbono. Uhum. E não é produzindo carbono como se o planeta ele produz carbono. Né? A vida é baseada em carbono. Mas o que a gente faz, a gente acelera esse processo e joga na atmosfera coisas que a atmosfera não estaria acostumada com o processo natural da vida, né? Isso que a gente está querendo falar também, que o efeito estufa, ele é um efeito que deixa as condições favoráveis de vida, mas se a gente acelerar tanto esse processo, a vida vai acabar sendo desfavorável pra gente, né? Exatamente. Então, tudo isso é uma questão que parece ser assim, muito distante, mas não é. Sabe, aqui no Mato Grosso do Sul agora, aconteceu recentemente uma tempestade muito forte lá em Corumbá. E a gente está no inverno. No inverno, historicamente, não acontece muitas chuvas na região do Pantanal. Por quê? A gente fala que no Pantanal existem só duas estações, a seca e a chuvosa. E a gente está no período de seca. Então essas chuvas torrenciais que geraram nuvens funis, que as pessoas pensavam que eram princípios de tornado, de furacão, assustam a cidade e escancaram problemas como desigualdade social. Porque no Pantanal, por exemplo, a gente tem populações tradicionais como ribeirinhos. Os ribeirinhos eles já estão acostumados com a questão da enchente, da cheia, da vazante, dos rios que comportam ali a planície do Pantanal. Porém, uma coisa é você ter isso relacionado ao quê? No período de chuva. Outra coisa é um vendaval, ventos imensos, fortes, derrubando as casas que elas são feitas de madeira. Então, assim, não tem como. Sim, é interessante porque a gente não via notícias dessa anos atrás, né? Então, essas chuvas que nem no Rio Grande do Sul, lá sempre tem um período de chuvas, né? Mas essas chuvas com essa dimensão, elas são meio que chuvas exacerbadas, né? São chuvas que ultrapassam as expectativas do que já se tinha antigamente na meteorologia, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente não está negando que não existia, mas a gente está falando que está acontecendo demais, está acontecendo um processo, está acontecendo alguma coisa, que são mudanças climáticas, que está deixando essas mudanças bruscas, né, mais perceptíveis e mais recorrentes. E também uma questão que é importante, a gente sempre fala disso, que um dos grandes culpados, não o único também, principalmente aqui no estado, dessa questão de mudanças climáticas é o agronegócio, né? E a gente tem que perceber também as pessoas do agronegócio que desmatam, nem todo mundo que está dentro do agronegócio comete crimes ambientais, né? Que a gente está falando de crime, que é o desmatamento, são queimadas, né? Nem todos fazem, mas os que fazem, eles fazem de uma maneira muito ignorante, né? Porque essas mudanças bruscas do clima afetam também o agronegócio. Por exemplo, a soja é o que a gente mais exporta, a commodity que mais dá dinheiro para o Brasil. Então, tem os períodos certos que a soja precisa de chuva e tem os períodos certos que a soja precisa de um tempo seco para ser colhida. Então, essas chuvas elas atrapalham até
o que nos dá dinheiro aqui no estado, que o commodity que mais vende pro mundo, que é a soja, né? E o mais difícil hoje em dia é você fazer essa sensibilização. Porque hoje em dia a gente entende que a gente não consegue fazer essa conscientização ativa. Porque conscientização é uma coisa muito íntima. Você vai fazer a pessoa tomar consciência daquilo. Então o que a gente faz é sensibilizar, falar, olha, a ciência, ela evidencia que isso é um problema. Que isso, você utilizando de forma detratora o solo, os recursos naturais que são finitos, você vai acabar gerando um prejuízo maior que o seu lucro. Você pode ter um lucro instantâneo, um lucro mais rápido, mas a conta que você vai pagar no final vai ser pior. E não é só você que vai pagar isso, é toda a comunidade que vive aqui. O Estado vai pagar isso, o Brasil, o mundo vai pagar isso. Com certeza. E também essa questão é uma luta de todos, né? Porque o planeta Terra só tem um, tipo, mesmo que tenham iniciativas para mandar a gente para Marte, Marte não tem um ambiente favorável que tem aqui, sabe? Eu fico muito bravo pensando nisso, porque as pessoas pensam em colonizar Marte. Marte não tem um ambiente próspero que a gente tem aqui, não tem um ambiente propenso para a vida que a gente tem aqui. Então não adianta a gente estragar esse planeta, não tem outro. Exato, a gente evoluiu aqui. A biodiversidade evoluiu no planeta Terra, não em Marte. Se fosse em Marte, lá teria uma outra biodiversidade totalmente diferente da nossa. E aqui, o planeta Terra é o planeta ideal para a propagação, para a realização, para o comportamento que tem-se a vida. Então, a gente não pode ficar pensando nessas ideias mirabolantes de milionários, assim, que pessoas que acham que isso é o futuro. Não, o futuro é a conservação do planeta. O futuro é a conscientização, né, a sensibilização de você entender que o planeta Terra, cara, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso em todos os aspectos envolvendo a sua biodiversidade. É um planeta perfeito para todos nós. E essa questão, a gente não está aqui falando de uma ideia, de um ideal ecocida. Pare agora de tomar banho, ou alguma coisa assim. Não, é a gente tentar entender que isso é um problema real. Porque às vezes parece que o ser humano se desconecta da natureza, mas nós fazemos parte da natureza. Sei que nós estamos inseridos em um contexto urbano, de cidade, mas todos nós, seres humanos, fazemos parte da biodiversidade do planeta. E a gente consegue modificar o meio ambiente de forma a quase a desconfigurá-lo do natural. Então é importante a gente relembrar que nós fazemos parte da natureza e a nossa vivência, o nosso comportamento, a nossa atuação nesse ambiente tem um resultado. Então é muito importante lembrar, porque é muito comum as pessoas entenderem a natureza como uma coisa, o ser humano como outra, a cidade, a floresta, como se essas coisas fossem únicas e não se correlacionassem. Então é interessante a gente trazer esse assunto, porque não só que não estamos aqui, nem desmerecendo também quem tem essa visão de mundo de, olha, tá bom, não vou mais comer carne, ou não vou mais tomar banho porque eu não quero, isso vai ajudar o planeta e eu odeio quem faz isso. Não, a gente só tem que entender que existem maneiras de se entender esse problema e maneiras de você trabalhar esse problema, de entender esse problema. Tem pessoas que preferem dessa forma, mas a grande maioria provavelmente não vai comprar esse discurso ecocida que você quer manter, que é de toda forma implementar uma agenda verde, desconsiderando todas as questões sociais envolvidas. Um debate que se fala é os países desenvolvidos, principalmente os países que antigamente colonizaram a América, a Ásia, a África, e exploraram os recursos finitos desses países. Ali você ouve anos de exploração, seja de recursos humanos, seja dos recursos naturais, e agora você vê esses países com uma pauta verde. Olha, gente, você vê eles financiando projetos de carros elétricos, de matrizes mais limpas, energéticas limpas, e eles cobrando de países em subdesenvolvimento que eles façam o mesmo. Mas assim, uma coisa é você ter uma pessoa, uma mãe solo na Nigéria que batalhou anos para comprar um carro a combustíveis fósseis,
sendo que ela não teve ajuda do governo, não tem infraestrutura o país para comportar um carro elétrico, não tem essa malha. E uma mãe solo ou uma família lá num país, lá em Londres, por exemplo, ou em Amsterdã. Não faz sentido um país de cobrar essa realidade de um país como a Nigéria. Sim. E a realidade é que, por exemplo, cara, ônibus é uma coisa necessária. Apesar de ter todas as suas contradições, ter todos os seus problemas, ônibus, por exemplo, que é a base de combustível fóssil, é o transporte que mais carrega pessoas, por exemplo, na cidade onde a gente está, que é Campo Grande. E o transporte público tem seus problemas, tem suas contradições, mas ele é necessário, porque imagina se todo mundo que pegasse ônibus tivesse um carro. Qual que seria o lastro de carbono que isso deixaria, né? Então é importante a gente pensar nessa questão de conviver com esse problema que a gente vai ter. Por exemplo, o ônibus ele vai poluir, mas ele polui menos que a quantidade de carros que seriam as pessoas. Então é preterível ter um ônibus do que... A utopia seria ônibus elétricos, mas não é a realidade do Brasil, não é a realidade do mundo. Então, a gente aqui tá falando mais de problemas que tem que ser resolvidos agora, né? Então, não adianta... o que eu quero falar é que a maioria das pessoas não vão parar de comer carne da noite pro dia. A maioria das pessoas não vão deixar os seus carros em casa e pegarem ônibus porque o transporte público ele é ruim. Então a gente tem que tá nessa balança, né? A gente tem que ir pisando em ovos pra tá resolvendo esse problema. E também não botar toda a culpa na gente, eu e você, a população. Porque quem mais polui não é a população. Claro, a gente pode poluir, mas não é tanto quanto grandes industriais, grandes empresas, essas coisas. Então faz parte também da gente, como população, pressionar o governo para que ele pressione as empresas para ter uma agenda verde, né? Uma agenda limpa. Porque, assim, a gente tinha aquela campanha lá do Brasil de faça xixi no banho e tal, que é uma campanha legal, mas assim, não é a descarga que tá dando problema da falta de água, sabe? Então a gente também tem que parar de culpabilizar o indivíduo, porque a gente tá vivendo a nossa vida normal, a gente tá querendo existir, a gente não pode o cara não pode chegar em casa e tomar um banho mais de 10 minutos, porque senão ele vai se sentir culpado que a água da terra tá acabando, sabe? Tipo, não é bom você tomar um banho de 10 minutos porque vai gastar um monte de água, mas às vezes a pessoa precisa, a pessoa quer, tá ligado? E aí a pessoa se sente culpada porque ela não tem esse privilégio, sabe? E isso é qualidade de vida. Então, por exemplo, igual o Gui falou, a gente está inserido numa sociedade que a gente precisa batalhar bastante para você ter uma qualidade de vida, assim, mínima. E é muito esforço. E você não vai chegar uma pessoa que teve vários problemas socioeconômicos ou está em situação de fragilidade econômica e falar assim, olha, sabe aquele seu banho quente que você adora? Sabe aquele dia que você compra uma carne pra fazer um churrasco? Então, minha filha, você tá destruindo o planeta. Sabe? Sim. A culpa, olha a culpa que você tá falando que todo um planeta Terra tá sendo destruído por uma dona de casa, tá destruído por um trabalhador que literalmente só quer ter um mínimo de qualidade de vida. Uhum. Então é uma questão assim bem complexa, porque assim, você vê que existem toda uma estrutura que é beneficiada. O Brasil, por exemplo, a Petrobras, os combustíveis fósseis. A Petrobras é um orgulho da ciência nacional. Eu, como futuro cientista, me orgulho da Petrobras. E aí você vê toda essa questão de, nossa, os combustíveis fósseis são os vilões de tudo. Mas assim, temos que entender as questões socioambientais que estão envolvidas nesse processo. Não é só acabar. Pensa quanto dinheiro a gente não deixaria de arrecadar sem a Petrobras para as questões de infraestrutura no país. Exato. Então, assim, são questões que devem ser alinhadas a uma pauta, a uma agenda com metas, e ela já existe, onde a gente vai estudando, pesquisando formas de se utilizar desse dinheiro oriundo da extração dos recursos finitos para uma transição energética limpa e sustentável. E isso não acontece do dia para a noite. Sim. Mas a gente tem que entender que isso deve ser cobrado. Porque é muito fácil você falar assim, existe uma pauta de transição energética e ela assim, nunca chegar. É sempre o próximo ano, próximo ano, próximo ano. Não.
no próximo ano a gente vai ter as mesmas chuvas, a gente vai ter as mesmas pessoas mortas, as mesmas situações com nomes diferentes, a gente vai ter as mesmas fragilidades socioambientais sendo escancaradas, vão ter os mesmos jornais, os mesmos governantes falando que isso é um problema e que vai se gastar dinheiro com isso e aquilo, e isso vai virando uma roda até o momento que não haja mais pessoas para serem mortas, pessoas para construir aquilo, pessoas para pensar em políticas públicas, porque elas vão estar o quê? Fatigadas de discurso. Então é muito importante que as pessoas entendam, tipo, a ONU, gente, a ONU, uma coisa muito distante. Não, gente, você tem que entender que se uma organização nacional das Nações Unidas está interessada nisso, é porque isso é um problema real. Sim. E é um problema que tem que ser combatido, né? Porque às vezes quando você olha e fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, eles parecem distantes, mas não. A fome, pessoas passam fome em qualquer lugar do mundo, as mudanças climáticas afetam pessoas em qualquer lugar do mundo, as desigualdades afetam pessoas em qualquer lugar do mundo, algumas mais que as outras. Então, mas continuam sendo problemas. Educação, todo mundo tem que ter uma educação de qualidade em qualquer lugar do mundo. Então são planos e metas que têm que ser abraçadas. Assim, eu não acho que vai ser concluído até 2030, mas foi bom elas começarem, elas terem um começo, porque sintetizou aquilo que a gente precisa de mudança, né? Exatamente. E o que você podemos fazer para mudar essa realidade? Basicamente é não tomar mais banho, não comer carne? Não, muito pelo contrário. É vocês entenderem que isso é um problema real e vocês pressionarem, pedirem, tanto para, seja porque você é um consumidor, você consome coisas, escolherem produtos que vocês sabem que a origem é mais sustentável, óbvio, levando a sua condição socioeconômica em questão. Também pressionar os governantes, políticas públicas, para que eles criem políticas públicas eficazes contra as mudanças climáticas, que promovam essa agenda de transição energética, de transição para um sistema mais limpo, mais sustentável. Então, o que você pode fazer? Conversar com as pessoas para que elas também entendam dessa realidade, para que elas compreendam que isso é um problema muito grande e que, não é um problema que começou comigo, eu tenho 20 anos, não começou comigo. É um problema que, há anos se debate. Só que hoje em dia é tão primordial porque nós estamos na era da informação, na era do conhecimento. Então, por que essas informações não chegam nas pessoas que têm acesso a isso? Por quê? Porque existe todo um sistema para que as pessoas não saibam disso, para que as pessoas continuem não sabendo disso, disseminando notícias falsas sobre o tema. Isso não é o caso aqui. Então a gente quis trazer essa conversa para que você entenda que isso é um problema, que essa realidade vai afetar a gente, porque ela já está afetando a gente. E a gente, eu digo, não só eu aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu enquanto campo-grandense, sul-mato-grossense, brasileiro, latino-americano, cidadão do mundo, isso vai afetar a gente, já está afetando. Então, esses são os passos, essas são as minhas dicas. Sim, e eu acho que é por aí, né, a gente começar a entender o problema. É parte do solucionar ele, né? Então a gente tem que pensar em medidas a curto e médio prazo, porque a longo prazo eu vou estar morto, você vai estar morto. Então, claro que eu queria deixar o mundo melhor do que o mundo que eu vim. Então, se cada um fizer a sua parte, né? Nessa questão de pressionar pessoas que vão abrir empresas, pensar no desenvolvimento da empresa, em adequar a Agenda 2030, por exemplo, o governo do estado, no seu plano de governo, não estou fazendo propaganda do governo nem nada do tipo, mas o seu plano de governo já tinha a Agenda 2030 dentro dele, então achei um diferencial seguindo o plano de governo de outros estados, que na época das eleições a gente tem que pesquisar também o plano de governo de todo mundo. Então, você ter um plano no plano de governo, a Agenda 2030 e os ODS já é um diferencial para você saber para onde que a gente vai caminhar, né? Exatamente. Basicamente é isso, gente. O que nós queremos dizer aqui é que isso é um problema e a gente está apontando caminhos para a resolução desse problema. Caminhos, igual o Gui falou, eu não vou mudar o planeta, sabe? Eu não vou
parar as mudanças climáticas, muito menos o aquecimento global. Não vou parar ele. Isso é inerente. Não vou. A questão é, eu sei que ele está acontecendo. Eu não estou negando ele. Eu tenho consciência de que ele está em andamento e que ele pode estar afetando a vida de pessoas que poderiam ser eu, sabe? Então, nessa questão, é simples. Entenda, compreenda, aceite e tente buscar a solução, a minimização desses problemas, que é o que a gente está tentando fazer aqui para vocês agora. Exato, e pensar também que, por exemplo, a gente aqui com 20 anos tem um mundo que foi dado pra gente, foi deixado pra gente. Qual que é o mundo que eu vou estar deixando pra pessoa de 20 anos daqui 20 anos, né, quando eu tiver 40 ou quando eu tiver 60? Que mundo que essas pessoas de 20 anos vão estar? Porque o planeta já não é igual, tipo, na época quando meus pais tinham 20 anos e quando eu tenho 20 anos, né? Então, que legado que a gente quer deixar para nossas futuras gerações, né? Que mundo que a gente quer deixar? Eu gostaria de deixar um mundo melhor, mais verde, mais harmônico do que eu vim. Então, se todo mundo pensar desse jeito, a gente consegue chegar em algum lugar, né? Não um pensamento utópico, a gente diminuir a quantidade de poluição, a gente pensar em políticas públicas que favoreçam essas questões ambientais, de redução de desigualdade, porque também tudo está junto, né? Então, eu acho que essa é a minha contribuição aqui hoje nesse vídeo. Sim, gente. Eu amo demais falar sobre esse tema, porque principalmente você consegue ver como ele permeia tudo nas nossas vidas, seja na cidade, seja na preservação dos nossos biomas, das matas, dos rios, dos nossos animais, e especialmente Tamanduá Mirim, que eu te amo muito. Se você fosse uma entidade, eu te amaria muito mais ainda. Então, é isso, gente. Então a gente está aqui para debater sobre esse assunto e falar que isso é real. Muito obrigado por vocês terem assistido. Fiquem atentos aos nossos vídeos que vão sair agora no canal Vozes Cidadãs. Eu quero agradecer a participação do meu amigo, do Guilherme Ferreira, porque sempre me ajuda aqui com os equipamentos. E é isso, gente. Acompanhem as nossas redes sociais e até um próximo papo. Tchau, tchau.